começar falando um pouquinho do que é necessário. Eu coloquei uma caixinha de perguntas ali nos meus stories anteriores. Vieram algumas perguntas, algumas eu vou falando no decorrer da live e outras eu vou respondendo aqui. Olha, veio esse tipo de pergunta. E uma das perguntas que vieram é como é que eu chamo audiência para minha live? Como é que eu chamo contatos, né? Essa foi a forma. Como é que eu chamo contatos para minha live? Então, assim, primeira coisa que você tem que definir. Lembrando que a nossa live são 15 minutinhos, é aquela live antena rapidinha pra gente começar o dia bem, ok? Então, olha só, duas coisas que você tem que pensar antes de fazer uma live. Se você é um político, você tem que pensar isso. Se você é um assessor, se você é um consultor ou se você é alguém que quer crescer o seu perfil dentro do nosso nicho político. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que quando você vai fazer uma live, você tem que pensar no antes de começar a live e no depois de começar a live. Então, são dois momentos que você tem que pensar aí em relação ao planejamento da sua live. E a primeira coisa, antes de definir o tema, né? Na verdade, antes não. A primeira coisa é definir o tema, né? Como é que você vai dar uma live se você não sabe exatamente? A menos que você fale, olha, o tema é surpresa, nós vamos definir na hora. Mas ainda assim o tema é definido, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de iniciar uma live é, obviamente, definir o tema. Definir o tema, ok, né? Tá em qual contexto? Sempre pensar muito bem, né, se está dentro do contexto, se faz sentido para a sua audiência. De repente, eu vir aqui falar de como se faz um bolo de chocolate, não faz sentido para vocês. Né? Agora, eu vir aqui falar de estratégias de marketing, de 2020 para os próximos meses, faz sentido para você. Então, o tema ele sempre tem que estar relacionado com a sua audiência. A sua audiência tem que querer ver aquilo. Definido o tema, é importante que você faça um rascunho desse tema, para ver como é que você pode desdobrar o tema. Vocês sabem que uma live ela dura no máximo 1 hora dentro do Instagram. Né? No YouTube pode durar mais, enfim. Mas no Instagram, bom dia, Levi, Ricardo, bom dia. Tô aqui falando de planejamento de live, então só voltando um pouquinho, você sempre tem que pensar antes de fazer a live e depois que ela já começou, tá? Então esses são os dois momentos que você tem que pensar sobre a sua live. Definir o tema, faz um rascunho do tema para ver como é que você pode desdobrá-lo dentro do período que você vai estabelecer. Qual é o período que você vai estabelecer para uma live? Vai durar meia hora? Vai durar 40 minutos? 1 hora? As minhas lives eu sempre falo para os meus convidados, olha, de 20 a 40 minutos no máximo. E às vezes falta tempo. Né? Eu sei que às vezes eu peco um pouco nessa questão de tempo. Até aqui a live de 15 minutos dura meia hora. Né? Então é uma coisa que eu mesma vivo assim, lutando para ficar dentro daquilo que eu estabeleci. Tá? Mas se possível, principalmente se o tema for denso, condensa, faz um rascunho dele, depois do rascunho tenta otimizar ainda mais. Então, defini o tema. Fiz o meu rascunho, agora é a hora de você fazer o anúncio da sua live nas redes sociais. E é aí que as pessoas pecam. É aqui que a audiência acaba ouvindo ou não ouvindo, tá? Você tem que ter consciência de que... eu vou dar um exemplo para vocês. O padre Fábio de Mello fez uma live ontem. E ele anunciou tanto essa live, em alguns minutos ele até colocou... Pena que eu não consigo trazer aqui, o meu celular ele não consegue trazer a imagem para mostrar para vocês que eu printei a imagem dele falando chama as tias que vai começar a live, tipo uns 5, 10 minutos antes. Então assim, é importante, isso no feed dele, é importante que você reforce que você vai fazer a live mais de uma vez, tá? Eu sempre coloco, tô meio rouca gente, desculpa, acabei não pegando barro. Eu sempre coloco que vai ter live na quinta, eu coloco o card na terça-feira no meu feed. E aí depois eu continuo trabalhando ele nos meus stories. No dia eu repito de novo no feed. Não tem problema, depois você vai lá e arquiva. Não há problema com isso. Mas o ideal é que você coloque mais de uma vez nos seus canais de comunicação. E outra, a live no Instagram, você não vai chamar só no Instagram. Vai no seu Facebook e coloca que vai ter uma live lá no seu Instagram, aqui no caso. Então é importante que você reforce mais de uma vez. Manda para grupo de WhatsApp, se você tem a sua lista de transmissão no WhatsApp, manda para a lista, manda por e-mail, enfim, faz o que for possível, né? Se dá para jogar um patrocinado, patrocina ele com tempo antes,
É que nem, por exemplo, eu vou fazer uma live com Elas no Poder, que é uma aula mentoria, na verdade. Eu coloquei anúncio muito tempo antes. Então, assim, por quê? Porque eu quero chamar a audiência, tá? Então, é muito importante. Estabeleça formas de enviar, e não só uma vez. Porque, assim, gente, às vezes eu tô parada ali fazendo alguma coisa. Eu tô rolando o feed, em 1 segundo eu passei ali o seu card e eu não vi. Então, é importante que você garanta que a sua audiência veja que vai ter live, veja o anúncio da sua live. Então, é aí que vocês pecam, gente. Quando vocês não distribuem mais de uma vez o conteúdo de live de vocês. Vai ter live, vai ter live, vai ter live. Tem que anunciar, ok? Então, é muito importante que vocês façam isso. Outra coisa, né, dentro do nosso checklist de live, o que você tem que fazer? Obrigada pelos coraçõezinhos, gente! Obrigada, deixa eu assinar pra galera aqui, assinar pra todo mundo. Então, assim, isso ainda tá composto no antes, tá? Oi, Gleice, tudo bem? Tu tá me devendo uma live. Então, o que acontece? Você definiu o tema, você fez o rascunho e anunciou. Gente, tem um ditado que agora eu quero que vocês guardem pra vida de vocês, ok? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Então, tem um ditado que eu quero que vocês levem pra vida de vocês. Não basta botar o ovo, tem que cacarejar, ok? Então, assim, você vai lá e bota o ovo da live, mas você não cacareja? Gente, por que o ovo da galinha vende mais que o ovo do pato? Mesmo a gente sabendo que o ovo do pato tem mais nutriente, ele é maior, porque a galinha cacareja. Cacareje suas lives, é isso que você tem que fazer, ok? Então, depois da live de hoje, vamos todo mundo cacarejar a live, ok? Então, ótimo, beleza, fizemos isso, vamos lá seguir para a próxima questão. Gente, essa é uma questão muito, muito, muito importante, tá? Muito importante, que é verificar a conexão de vocês. Às vezes você tá naquela euforia, né, de não, vou fazer a live, mas você não verifica a conexão. Você tá no Wi-Fi? Tá bacana? Tá bom o Wi-Fi? Eu, por exemplo, agora aqui em casa, eu tô com um problema com o meu Wi-Fi, então eu não tô fazendo live com Wi-Fi, eu tô fazendo com o meu 4G. É o que eu tenho, então é o que eu vou fazer. Mas o ideal é você fazer ali no Wi-Fi, ok? Sempre no Wi-Fi. E vou dar uma dica de ouro pra vocês, tá? Talvez vocês não saibam, mas é uma dica de ouro pra vocês. Coloca no Wi-Fi, antes de fazer a live, coloca no Wi-Fi e bota em modo avião, tá? Por que botar em modo avião? Cacarejar antes da live, Dirceu, é antes, tá? Antes de você fazer a live, você tem que cacarejar, entendeu? Botou a ideia na cabeça, vai cacarejar pra todo mundo. Mas enfim, voltando aqui, modo avião. Por que modo avião? Por que eu coloco no Wi-Fi modo avião e aí eu inicio a live? Porque se alguém me ligar agora, por exemplo, a minha live ela vai pausar até eu tomar uma ação de desligar, enfim. Então, quando você coloca no modo avião, por mais que alguém tente ligar pra você, não vai conseguir. Então, isso não vai interromper a sua live. Não que a sua live vai cair, ela vai pausar. Então, a sua imagem fica congelada. Então, o ideal, se possível, claro, é você botar em modo avião, ligar o Wi-Fi e aí sim poder fazer a sua live, ok? Essa é uma dica de ouro, gente. Principalmente dependendo do horário que você faz a sua live, que corre o risco de alguém te ligar. Eu faço as minhas lives 10 horas da noite, então dificilmente alguém vai me ligar 10 horas da noite, né? Mas agora, por exemplo, eu estou correndo o risco de alguém me ligar e a minha imagem dar uma travada aqui até eu não aceitar a ligação, ok? Então, todo mundo pegou essa dica aí? Pegou certinho? Ok. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rosi. Bom dia. Então, assim, coloquei, testei conexão, verifiquei se está ou não no modo avião, para não correr o risco de ninguém me ligar. Gente, se vocês assessoram parlamentares que fazem live, é fundamental vocês tomarem esse cuidado, principalmente se o parlamentar não funciona, tá, Alan? Principalmente se o parlamentar não tem muita intimidade com tecnologia. Se de repente começa a ligar e ele já meio que se apavora, ele perde um pouco a linha de raciocínio dele. Então garanta
que não haverá interrupções. É a mesma coisa, tá, gente? No cenário à volta, vocês precisam dar uma olhadinha, ok? Outra coisa que vocês têm que verificar é se o som está bom, tá? E como é que a gente verifica se o som está bom? Dá uma conversadinha, né? Dá uma conversadinha, pergunta se o som está bom. Eu também, já aconteceu de ligarem, a Dirceu falou. Eu também, às vezes, fico conversando com vocês, dou aquela introduçãozinha ali no início, pergunto se tá tudo bem. Às vezes eu esqueço, hoje, por exemplo, eu esqueci, e aí eu acabo vendo que vocês estão me respondendo e está tudo ok. Mas o ideal é, assim, dar aquela conversadinha com as pessoas e perguntar, gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Outra dica que eu deixo pra vocês é dar ali, ó, tá vendo, ó? Um tempinho, um espacinho aqui antes, tá? E quando você vai fazer live com mais de uma pessoa, às vezes é ideal, eu vou até aumentar aqui, você deixar, ó lá, ó, até mais, tá? Porque quando você vai fazer live com outra pessoa, você sobe e você subindo, às vezes, pode cortar ali a sua testa. Então, o ideal ali é você deixar sempre um bom espaço, principalmente quando você vai fazer live com outra pessoa, que a tua tela vai ficar no meio, ok? Então, quem tá entrando agora, tá me vendo assim, não tá entendendo nada, né? Eu tô ensinando um passinho de dança, na verdade. Ok? Entendido? Então, você também tem que estar enquadrado. É importante que você esteja bem enquadrado, ok? Outra coisa, verificou som, tá? Verificou ali se tem luminosidade, e o bom é você pegar ali próximo de uma janela, ou você ter ali uma luz, uma coisa que eu sempre falo, ó, vou desligar a luz para vocês verem. Ok, ainda dá boa, porque eu tô na frente de uma janela, então ainda dá boa, mas notem que tem diferença, ok? Eu não tenho ring light pequenininha aqui, mas tem umas ring lights pequenininhas que às vezes ajudam também, tá? E é super baratinho, acho que eu paguei R$20 na minha. Ok? Jonathan fez uma live pela primeira vez e ficou muito nervoso, espero perder esse nervosismo. Jonathan, pegue esse nervosismo, enfia no bolso e vai, e segue, Jonathan, tá bom? Não se preocupa com o nervosismo, ó, parabéns por ter feito a sua primeira live, isso é um marco muito importante. Você não tem ideia de como eu fiquei nervosa na minha primeira live, eu tremia, gente, assim, porque eu falava com pessoas, eu acho que na minha primeira live deu 8 pessoas e eu tremia porque eu falava pra elas, então parabéns, viu? Parabéns. Vamos lá, seguindo, verificou se tá bom a luz, se tá bom o som? Outra coisa que é muito importante, a gente verifica a bateria. Vai fazer live à noite, esqueceu de conferir a bateria? Já pensou se ela acaba? Então, assim, verifica se tem bateria. O teu celular é uma coisa muito óbvia, mas que muita gente esquece. Outra coisa, pelo amor de Deus, gente, limpa a câmera, tá? Limpa a câmera antes de fazer live, tá? Dá uma limpadinha ali, porque ela pode ficar embaçada e comprometer a sua imagem. Então, assim, vai bater foto, primeira coisa que você faz é limpar a câmera, tá? Vai fazer live, vídeo, qualquer coisa que você precise usar a câmera do teu celular, dá uma limpadinha com a manga da camisa mesmo, sabe? Com um lencinho que for, tá bom? Então, faça isso que é bastante importante. E outra, certifica que ninguém vai te interromper, tá? Que não vai entrar ali o teu filho, que não vai entrar a tua esposa, que não vai entrar o assessor, que não vai, enfim, tá? Certifica que ninguém vai te interromper. Principalmente, dependendo do tema que você vai falar. Se o tema que você vai falar é um tema um pouco mais denso, certifica de que ninguém vai entrar ali de surpresa. Então avisa cachorro, gato, papagaio, periquito, se você está em casa, que vai ter live. Tá? Eu tenho uma calopsita volta e meia, vocês podem ouvir o barulho dela, né? Às vezes ela faz muito barulho. Mas assim, eu assumi que eu tenho ela e vocês vão ouvir ela. Mas se eu estou numa reunião, eu procuro deixá-la em outro lugar, enfim, pra não comprometer tanto o som, ok? Ótimo, tempo mínimo de uma live. Eu vou falar pra vocês. Avisa a calopsita. Você conhece ela, você sabe que às vezes ela é um pouco intempestiva. Mas enfim, vamos lá. E aí, fiz isso, né? Certifiquei, verifiquei luz, verifiquei som, avisei. Ok, isso é tudo que você faz antes. Aí, durante a live, o que você vai fazer? Entrou na live, o que você vai fazer? Eu tô colando aqui porque eu fiz uma colinha. Eu acho que é importante, uma das coisas que eu acho muito importante, né? É você conversar com as pessoas, inicia dando bom dia. Por que eu entro e falo assim, salve estrategistas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia fulano, bom dia, bom dia, bom dia. Então assim, inicia dando bom dia, né?
Oi, Maria Carolina. Oi, Marcela, Henrique. Bom dia, bom dia. Chame as pessoas pelo nome, tá? Principalmente, isso é fundamental, principalmente se você tem uma audiência pequena, tá? Se a sua audiência é pequena, eu tenho ali 5 pessoas na minha live, eu tenho 4 pessoas na minha live. Começa a chamar elas pelo nome. Porque quando eu chamo as pessoas pelo nome em uma live, eu seguro as pessoas na minha live, ok? Não ouse, Marcela, sair da minha live. Henrique também não ousem sair da minha live. Então, assim, entende? Você chama a pessoa fala assim, poxa, tá falando comigo, ela sabe que eu tô aqui. Vai ficar chato eu sair. Então, assim, comece chamando as pessoas. Então, nesse momento inicial, onde você está testando, você não precisa ficar falando, alô, testando o som. Não precisa, né? Isso aqui é internet. Você não precisa fazer isso. Chame as pessoas, vai dando bom dia, boa tarde, boa noite. É uma forma de vocês testar o som, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Oi, fulano, oi, tá me ouvindo? Então, é bastante bacana. Outra coisa que é bem legal é você perguntar de onde as pessoas são. Inclusive, eu gostaria de saber de onde é que vocês são. Às vezes vocês falam de onde são, mas às vezes vocês não falam. Hoje vocês não falaram. De onde vocês são? Conta pra mim também onde vocês são. Perguntar para as pessoas, né? Mas é cidade. Pergunta qual bairro? Estado? Enfim, qual estado? Qual? De onde vocês são? Eu não faço ideia. Alguns eu sei de onde são, outros eu não faço ideia. Então, também perguntar de onde vocês são, se vocês quiserem colocar aí pra mim nos comentários, é bastante bacana, tá? Outra coisa, explique sobre o tema da live, tá bom? É importante que você explique sobre o tema da live, tá? E Toledo, Paraná, Rio de Janeiro, olha, Rio Grande do Sul, olha que bacana, viu? Tá vendo? Então, por que é importante? Ué, tá travando aí, Henrique? Aqui tá ok. Mas vamos lá. Seguindo. Então, assim, perguntou de onde as pessoas... Explica o tema da live. Explica o tema no início, tá? E explica depois. Depois de 5 minutos de live, explica de novo sobre o tema. E o tema que eu estou falando aqui hoje é como fazer uma boa live, como bombar nas suas lives, né? Então, como arrasar nas suas lives. Então, é importante, olha só, gente do Brasil inteiro, é importante que você explique o tema mais de uma vez. Por quê? Quem são as pessoas que entraram lá no início não são as mesmas pessoas que estão entrando depois. Então, às vezes, ela entra meio perdida. Então, é importante você reforçar Londrina e Curitiba, Santos, Bahia, Campo Alegre de Lourdes. Então, olha só, reforça isso, tá, gente? Então, assim, começou a live, hoje nós vamos falar sobre... hoje nós vamos falar sobre economia. E aí, cri. Depois você não fala mais. É importante você reforçar o tema da sua live 5 minutos depois que você começou ela. E depois lá pelo meio, lembrando que o tema da nossa live é sobre economia, então, dentro desse contexto, é importante você relembrar ali o tema da sua live, ok? Se apresentar é importante você se apresentar, porque tem gente que às vezes não te conhece, que tá entrando na sua live. Foi alguém que começou a te seguir e de repente é a primeira live que a pessoa tá assistindo. Se apresenta, tá? Se apresenta na sua live, que é válido, tá joia? Então, vale a pena você pensar, considerar isso. Principalmente o político, né? Vale a pena ele dar aquela apresentação. Não precisa ser aquela apresentação formal, né? Mas... é importante, porque pessoas entram e saem todos os dias das suas redes sociais. Isso é normal. Então é importante que você reforce isso. Uma coisa que eu sempre falo, né? De tempos em tempos você tem que se apresentar nas suas redes sociais. Isso é importante, isso é muito fundamental. E assim, me caiu a ficha sobre isso uma vez, que eu acho que na penúltima live ou na antepenúltima live, entrou alguém e falou assim, você poderia se apresentar? Eu não te conheço, né? Eu comecei a te seguir agora e é a minha primeira live, tentei buscar mais informações, mas eu não te conheço. Então ali caiu bastante a minha ficha de que tempos em tempos é importante se apresentar, ok? Bom, já falei que é bom você se falar, né? Depois de 5 minutos, depois de mais um tempo falar sobre o tema da live, tá? Olha só, perguntaram qual é o tempo mínimo de uma live. O tempo mínimo, eu já dei a resposta pra vocês quando eu comecei a minha live antena. O tempo mínimo de uma live é 15 minutos, tá? 15 minutos ali é um tempo, 10 ainda vai, 15 minutos, tá bom? Menos do que isso é tiro no pé, tá, gente? Então, assim, faça live de
pelo menos ali 15 minutos. Então, assim, planeja a sua live. É importante você planejar. Eu vejo que muita gente entra assim, né? Quer mostrar um pouquinho o que o parlamentar tá fazendo, entra 5 minutos e acabou. Gente, meio que não faz muito sentido. É importante que você permaneça ali pelo menos de 10 a 15 minutos numa live. Portanto, é importante você preparar como você vai distribuir esse tempo mínimo aí, o que você pode fazer nele, ok? Eu confesso assim que eu acho um pouco estranho as lives que começam meio sem sentido, tipo, liga assim e começou a gravar, você não sabe exatamente o que é, você não sabe o contexto, então é importante que você estabeleça o contexto para sua audiência, ok? E assim, no final, gente, aí a gente já vai pro final, que a ideia é a gente fazer uma coisa bem pequenininha mesmo. No final, é você sempre pedir para que as pessoas façam alguma coisa depois da sua live, ok? Olha, eu vou deixar aqui que nem no meu caso. Pessoal, eu tenho o canal no Telegram, onde eu falo de anúncios. Eu tenho minha lista de transmissão no WhatsApp. Hoje, inclusive, na lista de transmissão, acho que eu vou mandar algumas tendências para 2020. Então, eu vou mandar algumas informações. E assim, se vocês quiserem participar por e-mail, eu tô começando a enviar o que tá acontecendo pelo EP por e-mail também. Então, se você quiser cadastrar o seu e-mail, tá tudo lá no link da bio. Então, é só você ir lá no final dessa live que tem tudo lá pra você, tá joia? Pede pra pessoa fazer alguma ação. É muito importante no final da sua live você fechar solicitando uma ação das pessoas. Quando eu tenho um convidado aqui, eu sempre peço pra vocês seguirem o meu convidado. Viram só? Aconteceu na prática o que eu tinha falado na teoria, né? De alguém me ligar e travar porque eu estou no meu 4G, porque eu estou com problema na minha internet, né? Então, é justamente isso que aconteceu. Alguém me ligou, pausou, vocês provavelmente me viram com uma careta nada a ver, né? Então é isso. Mas enfim, gente, pra finalizar pra vocês, eu espero que tenha ajudado, tá? Não deixem de fazer essas dicas, que vale muito a pena. E principalmente aquela dica de você conversar com as pessoas, chamá-las pelo nome se você tem pouca audiência, porque daí você segura e vai segurando cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, assim, desejo pra vocês um excelente dia e amanhã estamos aqui firme e forte novamente para falarmos de um tema que eu ainda não sei, mas eu vou avisar vocês no decorrer do dia, tá joia? Então, boa semana pra vocês, bom início de semana e bora pro trabalho!